Boa noite. Boa noite. Eu até perguntei qual que era o interesse de vocês, porque de conhecer sobre esse assunto, não sei se alguém tem familiar, né? Mas é um assunto que eu sou suspeita, eu trabalho com isso praticamente todos os dias. E eu tentei trazer não mais do mesmo, porque o básico do básico todo mundo sabe um pouquinho, mas ao mesmo tempo vou tentar trazer de uma forma que vocês entendam, que fique mais fácil, porque para quem não está inserido nesse mundo, assim como eu, às vezes é um mundo novo, com algumas palavras novas, alguns conceitos novos. Então, eu vou apresentar e depois, inclusive, se alguém tiver alguma dúvida em referente a algum conceito, vocês fiquem à vontade, tá? Desculpa quem eu tô meio de costas aqui. A questão aqui é a gente entender esse transtorno, né? O transtorno do espectro autista. É um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, assim como alguns outros, TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade e impulsividade, o autismo, transtorno específico do aprendizado, transtorno do desenvolvimento intelectual, que é o antigo retardo mental, são transtornos que nascem com as crianças. Então as crianças não adquirem. Isso, como nós temos mais conhecimento hoje sobre esses transtornos, não é incomum chegar no consultório pessoas que querem, de adultos, né? Eu quero saber se eu tenho, como é que funciona. E a primeira coisa, quando a gente vai iniciar essa investigação, é entender se esses prejuízos estão presentes desde o início da vida. Porque ninguém adquire o autismo. A gente nasce com esse transtorno, né? Aqui, a gente tem dois núcleos principais. O primeiro núcleo é a da comunicação e da socialização. E o segundo núcleo é desses padrões repetitivos, desses comportamentos, dessa sensibilidade um pouco aumentada ou diminuída, que a hora que a gente chegar nos critérios, dá pra gente falar com mais ênfase em cada um desses critérios diagnósticos e desses dois núcleos presentes. A prevalência é de 1 a 2%, e todo mundo questiona, eu acho que todo mundo aqui já ouviu, parece que antes não se ouvia falar, por que isso tem agora e antes não tinha? Então, assim, a gente tem vários fatores envolvidos aqui, tá? O autismo sempre esteve aí, só que os fatores de risco hoje são maiores. O que eu vejo também é que antes, o autismo, ele infelizmente, muitas vezes ele não vem junto. Ele não vem sozinho, ele vem junto com outras comorbidades. Como não é incomum que ele venha junto com o TDAH, que é a hiperatividade e impulsividade. É comum também que ele venha junto com o retardo mental. Hoje, para o DSM mais novo, que é um das nossas diretrizes dentro da psiquiatria, a gente chama de transtorno do desenvolvimento intelectual. Mas eu vou chamar de retardo mental porque eu acho que fica mais fácil de vocês entenderem e lembrarem o que é, tá? Então o grande problema do autismo não é o autismo em si, é o que ele carrega muitas vezes junto, que a gente chama de comorbidade, que são os outros transtornos que acompanham o autismo. E aqui se inclui muitas vezes a hiperatividade, a impulsividade, a desatenção e o retardo mental, tá? Às vezes a gente tem o costume, até por filmes, por séries, de lembrar do autismo, de lembrar daquela pessoa mais literal, mais sincera, mas também com o QI elevado, mais inteligente, e isso acontece de fato. O espectro tem esse nome justamente porque nós temos um grande parâmetro de pessoas que a gente pode ter, desde a mais inteligente, reservada e sincera, até o autista com retardo mental mais grave, com a inteligência mais prejudicada. Então o espectro é justamente isso, é a gente ter um grande número de pessoas dentro de um mesmo transtorno com características tão diferentes, mesmo que estejam dentro dos mesmos critérios.
E isso é a beleza e, às vezes, a maior limitação desse transtorno. E essa prevalência maior hoje em dia é um pouco por causa disso, porque antes, como a gente não tinha tanto estudo referente a esse assunto, muito era se colocado na questão do retardo mental. Hoje a gente vê até algo oposto. Às vezes é um retardo mental puro e as pessoas querem encaixar no autismo. E muitas vezes, como eu disse, tem as duas coisas juntos, porque muitas vezes vêm os dois transtornos juntos. Outros fatores que, além do maior estudo, além de mais médicos sabendo esses critérios, a gente tem outros fatores de riscos que são mais proeminentes hoje do que antigamente, que nós vamos falar deles um pouquinho mais para frente. Na clínica, a gente, que nem eu estava falando dessa questão do espectro, nós temos perfis que variam desde o suporte leve até um suporte muito elevado. Então, o que antes nós chamávamos de autismo grau 1, 2 e 3, grau muito severo, hoje, na verdade, a gente chama de nível de suporte. Então, na verdade, diz respeito ao suporte que essa pessoa precisa. Claro que é um transtorno, então todos precisam de suporte. E aí a gente divide entre aqueles que precisam de menos, que precisam de mais, e aqueles que precisam de muito suporte, tá? De elevado suporte. E comorbidades são a regra, que nem eu disse. Ter outros transtornos juntos com o autismo, infelizmente, não é exceção, é a regra. Então, é muito comum junto ver o TDAH, que é a hiperatividade, impulsividade. É muito comum junto ter o TDI, que é justamente esse retardo mental, transtorno do desenvolvimento intelectual. É muito comum vir a ansiedade. Aqui, na questão da ansiedade, da depressão, tem duas coisas que são muito claras. Quanto menor o grau de suporte, mais conhecimento aquela pessoa tem. Por exemplo, aqueles autistas grau de suporte elevado, que tem retardo mental junto, eles não têm o insight, o conhecimento de si, que eles são diferentes. Agora, quanto menor o grau de suporte, quanto mais a inteligência está preservada, mais essa pessoa tem o conhecimento de como, poxa, as pessoas são diferentes de mim. Então, quanto menor o grau de suporte, maior a chance dessa pessoa ter ansiedade e ter depressão também, porque ela se reconhece como diferente das outras pessoas. Porque o que as outras pessoas fazem com muita facilidade, para essa pessoa demanda muita energia. Por exemplo, socializar, conversar, ter amigos. E a nossa vida, ela é completamente social. Nós somos seres sociais. Não é à toa que nós estamos aqui, né? Epilepsia também, quando nós vamos fazer o diagnóstico, muitas vezes a gente pede um eletroencefalograma. É porque a gente precisa de algum exame para fazer o diagnóstico do autismo? Não, o diagnóstico é clínico, nós vamos ver mais para frente. Mas muitos comportamentos inadequados podem estar também associados com crises convulsivas. Crises convulsivas parciais, que muitas vezes não são aquelas que a gente conhece, onde a pessoa é muito clara, a pessoa perde esfíncter, tem espasmos. Algumas não, e isso é comum de vir junto também com o autismo, assim como distúrbios no sono. Quanto à epidemiologia, o rastreio e a avaliação, a gente tem uma maior prevalência em meninos. Quando nós víamos estudos anteriores, essa proporção de 3 meninas para 4 meninos, de 3 a 4 meninos para uma menina, ela era um pouco até maior. Hoje o que a gente sabe é que as meninas, elas têm uma sutileza maior quando a gente fala de autismo, né? Elas conseguem camuflar muito bem quando é um nível de suporte mais menor. O problema é que isso demanda muita energia, né? Então, hoje a gente sabe que às vezes até essa proporção é um pouco menor, só que as meninas passam mais desapercebidas nesse sentido. E aí se fala aqui nesse subdiagnóstico em meninas e desses quadros camuflados. O rastreio, ele começa
muito cedo. Então, hoje que nós temos mais conhecimento, esse rastreio, quanto mais cedo, melhor. Eu falo que no caso do autismo, quanto maior idade esse paciente chega para mim, eu acho muito mais difícil fazer esse diagnóstico. Não é à toa que quando a gente tem adultos, não é incomum que a gente mande para alguns testes específicos, que eles não são obrigatórios. Mas pensa, se eu tenho um adulto antissocial, introspectivo, que não gosta de socializar, que tem alguns comportamentos meio que trazem prejuízos para essas pessoas, numa criança de 1 ano, de 2 anos, é muito diferente do que ter isso em um adulto de 25 anos, onde já tem toda uma vida, já passou por várias situações, tem traumas, tem um histórico difícil muitas vezes. Então você não sabe exatamente o que vem desde o nascimento ou o que foi sendo adquirido com a vida. E quando esse adulto chega para mim sem um pai ou uma mãe, ou às vezes até com os pais, mas os pais não se lembram direito, porque a gente sabe que antigamente os pais trabalhavam, muitas vezes iam até para roça ou para serviços muito cedo, não tinha esse olhar muitas vezes que a gente tem hoje. O que acontece é que fica difícil entender se aqueles critérios estavam presentes desde o início da infância. Então, quando esse adulto chega para mim, eu tenho que fazer perguntas de como ele era lá com 2, 3 anos. E se a gente para pensar, a gente não se lembra, né? Por isso que o diagnóstico na adolescência, na vida adulta, acaba ficando muito difícil. E quanto antes se inicia esse rastreio, melhor. Hoje, por exemplo, a gente já tem alguns testes de rastreio, não é de diagnóstico, mas de rastreio que ajudam, por exemplo, essa escala Emichette, a própria vigilância do desenvolvimento e um olhar sistemático desses marcos comunicativos e sociais. A avaliação diagnóstica, o diagnóstico ele é clínico, nós vamos passar pelos critérios. O que isso significa? Não tem nenhum exame que dê autismo, tá? Pelo menos não hoje, talvez isso mude lá na frente, mas hoje nós não temos. Então, a verdade é que a gente olha para os critérios diagnósticos, nós nos guiamos por ele e fala, poxa, se enquadra. A gente tem alguns testes, então, não sei se vocês já ouviram falar, em avaliações neuropsicológicas. Então, nós temos testes bem padronizados dentro da psicologia que nos ajudam a guiar nesse sentido. A verdade é que quando é um caso muito limítrofe, ou quando é um adulto, a questão fica muito um juntar de um quebra-cabeça, peças de um quebra-cabeça. Então eu faço uma avaliação sistemática desde o início da vida até o momento que essa criança ou esse adulto se encontra e vou juntando essas peças. Essas peças, enquanto criança, muitas vezes eu vou juntando, por exemplo, quando eu pego uma criança, eu junto a peça da minha avaliação sistemática, junto com a visão da escola, que muitas vezes eu faço perguntas específicas, junto com a visão da equipe que está junto, a psicóloga, a terapeuta ocupacional, a fonoaudióloga, as ATs, enfim. Toda a equipe vai me ajudar a compor as peças desse quebra-cabeça. Por isso, quando eu mando um pedido de uma avaliação, é muito importante para mim essa resposta que vem, porque ajuda a compor. E quando é adulto, muitas vezes uma dessas peças acabam sendo esses testes de avaliações neuropsicológicas. Então, por exemplo, aqui eu trago a entrevista clínica, a observação estruturada. O EIDOS é uma desses testes neuropsicológicos. Olhar para o desenvolvimento, para a história do desenvolvimento dessa criança. Então, quando eu pego essa criança, eu começo lá desde para a mãe. Como é que foi a gestação? Tomou alguma coisa? Alguma medicação? Algum anticonvulsivo? Por exemplo, é sabido hoje que ácido valproico é um fator de risco para algumas características nesse sentido. Então, algumas medicações contribuem. Pergunto se teve uso de drogas, uso de substâncias. Como é que foi a questão do nascimento, se nasceu prematuro, se não nasceu, quanto era o peso, a altura, como que se teve que ser reanimado, entubado, se teve alguma alteração ali no parto. E a partir dali você faz uma avaliação criteriosa em ordem cronológica mesmo. Tá, e aí, como é que foi? Quando que andou sem apoio, quando que falou as primeiras palavras, como que era na escola, a escola reclamava,
Se está nessa fase escolar, manda perguntas para a escola, para a gente ir juntando essas peças. Por isso que uma avaliação de uma criança, de uma investigação de um transtorno do neurodesenvolvimento, não é tão fácil. Por isso que é difícil dar um diagnóstico numa primeira consulta. Eu acho até um pouco inviável. Às vezes tem que ter uma questão longitudinal dessa investigação. E aí a gente continua essa investigação até aquele momento atual onde aquela criança ou onde aquele adulto se encontra. Avalia as comorbidades, pede exames se necessários. Hoje está crescendo muita genética nesse sentido, mas quando a gente olha para a genética, a gente tem muitas questões envolvidas, mas nada que justifique como um todo aquilo. Então não adianta eu pedir um exame genético específico que vai dar o autismo. Hoje ainda não se vê isso. E aí a clareza de que não adianta eu pedir exames, eu não peço exames para fazer esse diagnóstico, eu peço para excluir outras causas. Então, se eu acho, principalmente quando é uma criança muito nova, que não fala, já era para estar falando, e eu quero pedir um eletroencefalograma, não é para fazer o diagnóstico de autismo, mas para descartar outras causas que poderiam estar levando para aqueles mesmos prejuízos. O autismo, a gente já sabe, enquanto etiologia, enquanto causa, que não é nenhum problema estrutural cerebral. É um problema de conectividade. Então, por exemplo, não adianta eu pedir uma tomografia, uma ressonância. Vai vir normal. Eu só vou pedir se eu tiver alguma coisa ali que justifique esse pedido. Senão, não adianta e não justifica, tá? Então, às vezes é uma ânsia da mãe que chega na consulta, tá, mas não vai pedir nada, não vai pedir uma ressonância, não vai pedir uma tomografia, não vai pedir... Quando a gente pede, não é para esse diagnóstico, mas para excluir outras causas. E o diagnóstico é clínico e não existe nenhum exame de sangue, nem nenhum exame específico. Há muito estudo nesse sentido, tomara que isso melhore, né, futuramente. O autismo está sendo muito estudado, mas hoje não existe. O que sabemos hoje relacionado a essa causa é que tem uma auto-herdabilidade, então não é incomum a gente saber que pessoas que têm na família, às vezes o pai chegou muito próximo, mas não fechou esse diagnóstico, aí no filho fecha, né? Então tem uma herdabilidade importante. Claro que não é porque alguém da família tem, porque o pai tem, porque o irmão tem, que vai ter, mas tem essa herdabilidade sim. É uma contribuição de variantes genéticas, então não tem só um gene específico acometido, então tem vários polimorfismos e contribuições. Um fator de risco importante, idade parental avançada. Então, um dos motivos quando a gente fala, tá, por que tem tanto hoje? Idade materna avançada, idade paterna avançada. Antigamente nós tínhamos pais e mães que tinham filhos muito mais cedos. Hoje é muito claro que isso é diferente. A questão do prematuro, antigamente era muito raro. Hoje a gente vê crianças que nascem com 26 semanas de vida e sobrevivem. Antes a gente não tinha isso. E já é sabido e muito bem esclarecido que prematuro extremo causa de fator importante para o autismo. Então são todas questões que faz a gente repensar essa questão do por que hoje tem tanto esse diagnóstico que antes não tinha. Complicações obstétricas, baixo peso ao nascer. Então são todas associações que não é uma coisa sozinha que causa, mas que tudo junto, o conhecimento que antes não tinha, o estudo que antes não tinha, a idade materna e paterna avançada que antes era muito mais nova, a prematuridade que antes, até por condições de saúde da época, se morria. Se você não nascia no tempo certo, não tinha aquela estrutura na maternidade, as crianças iam a óbito. Hoje, muitas vezes sobrevivem, mas não quer dizer que não haverá sequelas em relação àquilo. E que já foi muito estudado antes tinham várias hipóteses, né? Não sei se vocês já ouviram falar da hipótese da mãe geladeira. A gente tinha algumas hipóteses de que as mães de filhos autistas eram mães que não eram afetuosas ou algo nesse sentido. Obviamente isso caiu por terra, isso não se explica. Já teve uma época de uma associação com vacinas, isso também já caiu por terra, a vacina não causa autismo. Então, o que a gente tem de certo é que é multifatorial.
São vários fatores e entre eles principalmente esses fatores relacionados à herdabilidade, alguns polimorfismos nas genéticas, mais conhecimento, idade materna e paterna mais avançada e situações onde prematuridade que antes não sobreviviam e hoje sobrevivem. Os critérios, tá? Então, quando eu chego uma pessoa e o diagnóstico é clínico e eu vou olhar para esses critérios. Primeiro eu tenho que olhar para os critérios A e os critérios B. A gente tem uma bíblia dentro da psiquiatria que chama DSM-5, né? Bíblia porque ela nos guia em relação a tudo. Lá tem critério diagnóstico, porque na psiquiatria ela tem uma subjetividade que eu acho linda, mas é o que traz angústia às vezes para o paciente. Então, diferente de ter uma tireoide alterada, que eu vou colher um TSH e ver se tem um hipo ou hipertireoidismo, diferente de ter um colesterol alterado, que eu vou ver o LDL, na psiquiatria, em tudo, não só para o autismo, eu avalio critérios diagnósticos. Esses critérios nos guiam, mas eles não deixam muitas vezes de ser um pouco subjetivo. E não é só para o autismo, é para tudo. Para depressão, para esquizofrenia, para bipolaridade. Por exemplo, quando eu olho para depressão, eu preciso ter, nas 2 últimas semanas, um critério diagnóstico de ou muita tristeza, ou perda de prazer no que antes me dava prazer, associado a sentimento de culpa, de menos-valia, de ruminação do passado, de alteração no sono, de alteração no apetite. Esses são os critérios da depressão, por exemplo. Os critérios da ansiedade. Preocupações catastróficas com o futuro, onde eu tenho aquela sensação de angústia, de que algo de errado vai acontecer ao mesmo tempo, que às vezes podem vir com crises de ansiedade, alteração no sono e outras mais, o foco da ansiedade. Quando a gente olha para o autismo, a gente tem esses mesmos critérios diagnósticos. A gente separa basicamente em critérios A e critérios B. No A, nós temos 3 principais e nós temos que ter os 3 dos 3. No B, nós temos 4 e nós temos que ter 2 de 4. No A, a gente começa com baixa reciprocidade socioemocional, onde essa criança compartilha pouco interesses. Então, quando a gente olha muitas vezes um bebê de 9 meses de vida, ele já é um bebê risonho, ele já é um bebê que olha, ele já é um bebê que sorri, ele gargalha, você conversa com ele e ele está atento. Essas crianças, desde muito cedo, são crianças ou muito irritadas, ou aquelas crianças tipo anjos, mas assim, anjos até demais, que não compartilham interesse, não olham, ficam paradas, às vezes está quietinha, você acha que está dormindo e está exatamente olhando para o teto, você conversa, você chama, não olha. Então tem às vezes a criança cresce, você chega, a criança está querendo brincar com alguma coisa, ela até irrita você de tanto que ela chama, mamãe, olha isso, olha aquilo, olha que legal. Então essas crianças têm uma dificuldade de compartilhar interesses, de compartilhar emoções, de compartilhar afeto. Na prática, gente, parece que são crianças que não são carinhosas, mas tem crianças autistas que são extremamente carinhosas, tá? Mas quando a gente olha para os critérios, a gente vê essa certa dificuldade. Às vezes é uma dificuldade, inclusive, mais lá fora e em casa com a mãe é carinhosa. E lembra que eu falei de um espectro. Então tem crianças que têm muita dificuldade em um fator e pouco em outro. Mas a dificuldade existe. Então, do critério A, o primeiro é essa dificuldade de compartilhar emoções, de compartilhar interesses, de compartilhar afeto. Tem uma comunicação verbal prejudicada. E aqui a gente tem desde aquela criança que não fala nada, até aquela criança que fala, mas tem prejuízos. Então pode ser um prejuízo de alternância de fala. Então crianças que falam palavras isoladas. O que é alternância de fala? Se eu sentar para conversar aqui com vocês, eu vou falar, vocês vão responder, eu vou falar, vocês vão responder. Consegue ter essa socialização com essa alternância? Essas crianças muitas vezes têm esse prejuízo. Tem prejuízo de entender o que o outro está querendo dizer. Às vezes tem prejuízo de conseguir falar muito bem e ter alternância de fala, mas por ter outro critério acometido, que é um interesse restrito em determinadas coisas, só quer falar sobre aquilo. E aí, de alguma forma, a comunicação fica prejudicada. Na comunicação não verbal, são crianças muitas vezes não literais, são crianças muitas vezes literais, muito sinceras, e não conseguem entender piadas,
não conseguem entender sarcasmo, entendem tudo ao pé da letra quando a gente fala algo nesse sentido. E esse seria o critério A, né? Então, reciprocidade, comunicação verbal e comunicação não verbal. Quando a gente olha para esses critérios, e aqui no critério A, claro, a socialização, né? Então, são crianças que têm muita dificuldade de socialização. Às vezes é uma dificuldade de iniciar a interação social, às vezes é uma dificuldade de manter. Então, até inicia, você fala, nossa, mas chega perto, meu filho inicia, mas não mantém daquela forma que a gente vê que é funcional, de continuar brincando, de brigar, mas de brincar, de voltar, de fazer as pazes, aquilo que a gente está acostumado. Não tem aquela funcionalidade da coisa. E nos critérios B, nós temos aquela rigidez da rotina. Então, crianças que são muito rígidas, quando saem da rotina, sofrem muito, quer fazer o mesmo caminho, quer sentar no mesmo lugar. A gente tem interesses restritos. O que é isso? São crianças que muitas vezes têm interesses por coisas estranhas pela idade, coisas que fazem movimento, liquidificador, micro-ondas, ventilador, ou até muito interesse em coisas que são legais para a idade, que são pertinentes, mas é muito fixo, muito restrito, que sabe tudo de dinossauro, só quer falar sobre aquilo, vai com outra, vai passear, o amiguinho quer conversar sobre outra coisa, ele volta no dinossauro, por isso que também não tem uma funcionalidade, ele tem um interesse muito restrito naquilo, né? Além desse interesse restrito em coisas estranhas ou não estranhas, esse apego, tem as estereotipias. Então, a estereotipia a gente divide em estereotipias motoras ou estereotipias vocais. Nas vocais fica fazendo som sem função, nas vocais fica repetindo, a gente tem a ecolalia, a palialia, que às vezes a criança fica repetindo o que ela mesma fala. Às vezes ela fica repetindo o que ela ouve do outro. Às vezes a gente tem o uso idiosincrático. O que é isso? É quando ela ouve uma coisa no desenho, aí você está conversando de uma coisa aqui, ela joga uma frase que não tem nada a ver com o contexto, ela joga aqui. Aí você fala assim, não, mas meu filho conversa, mas muitas vezes não tem a função, não é funcional aquela conversa. Não é bacana. Ele conversa, mas é repetindo o que ele ouve, repetindo o que ele fala, repetindo em contextos que não tem a ver o que ele ouviu há 2 semanas atrás, ou repetindo exageradamente só aquilo que é do seu interesse e que é, por exemplo, o dinossauro. Então, essa criança tem comunicação? Tem. É uma comunicação funcional? Não. Porque precisa ser trabalhada essas questões. Estereotipias motoras, que é o que a gente conhece como flapping, que é, por exemplo, trazer as mãos perto dos olhos, como balançar de asas, balançar o corpo para frente, para trás ou para o lado, em movimento pendular, ficar andando sem sentido ou sem motivo aparente, para um lado para o outro ou em torno de si, ficar alinhando objetos, agrupando objetos de mesma cor. A gente vê essas questões onde se misturam os sintomas, então padrão repetitivo junto com a estereotipia. E a gente também tem as hipersensibilidades. Então, nas hipersensibilidades ou hipossensibilidades. Então, a gente tem crianças autistas que aparentemente sentem pouca dor, às vezes tanto é que às vezes são crianças que se agridem, se batem e não sentem tanto, parece que tem um baixo limiar de dor. E nós temos crianças ao contrário, que têm uma sensibilidade aumentada. Então, são crianças que não suportam barulho, tapam os ouvidos. São crianças muitas vezes que andam na ponta das pés justamente por causa dessa sensibilidade aumentada. Crianças que... A seletividade alimentar, né? Às vezes a gente acha que é uma coisa muito da nutrição, e na verdade é uma coisa da terapia ocupacional. Acho que eu vi a Eric, né? Porque é uma questão de sensibilidade, né? A gente precisa ter essa integração sensorial. É a textura, não é uma questão de ir para um nutricionista. A gente tem que trabalhar isso na TO, porque a textura incomoda. E aí tem crianças que gostam de alimentações mais secas, tem crianças que não suportam o molho, tem crianças que não suportam o cheiro. Então isso é muito amplo. E aí na sensibilidade envolve também etiqueta, cortar a unha, cortar o cabelo. Então é tudo isso que a gente junta. Então adianta eu chegar no consultório e falar assim, doutora, o meu filho, né, se comunica bem, fala bem, tem amigos, mas anda na ponta dos pés. Não fecha o critério. A gente tem um conjunto que a gente precisa avaliar. Precisa ter tudo isso que eu falei? Não, mas precisa ter 3
dos 3 do critério A e 2 dos 4 do critério B, e aí juntando forma esse transtorno, esse espectro, né? E mesmo assim há dúvida às vezes. E aí a gente manda para essas avaliações neuropsicológicas, porque, você vê, são muito subjetivos. Eu pego criança lá, que apesar de serem critérios claros, você não sabe se é a mãe que não... E a gente tem gente, a gente vê de tudo. Então você não sabe se é a mãe que não cuida, que só deixa na tela, que não traz interesse para essa criança, não traz... aspectos que vão levar ao seu desenvolvimento. Às vezes você não sabe se... A gente pega de tudo, se está querendo um benefício, às vezes não, são mais tão, obviamente, a maioria delas, de fato, preocupadas, mas a gente pega, então a gente tem que ter esse cuidado. Se fica dúvida, manda para avaliação neuropsicológica ainda, para ter testes mais objetivos, que não dão o diagnóstico sozinho, mas que compõem esse quebra-cabeça que eu estou falando. Às vezes, eu gosto muito dessa alternativa também, mandar para uma avaliação, para um acompanhamento terapêutico, porque quando eu vou pensar no tratamento, o coração do tratamento são as terapias. Se eu estou mandando para terapia e para uma avaliação longitudinal, né, e qualitativa, e peço um relatório daqui a 6 meses, ao mesmo tempo que essa equipe estava tratando, ela estava olhando para esse paciente. Então é uma alternativa que eu gosto bastante também, porque a avaliação ela não vai tratar, ela vai avaliar, vai fazer os testes e depois vai me devolver. Quando eu mando para ficar, por exemplo, 6 meses com a psicóloga, muitas vezes para o pai e para a mãe, para a psicóloga, para a TO, para a fono, muitas vezes para o pai e para a mãe é desesperador, porque eles vêm pedindo uma resposta, mas para o profissional que está ali é uma tranquilidade, que eu sei que aquele profissional está vendo aquela criança toda semana, olhando para aquela criança toda semana e ao mesmo tempo tratando, né, o que precisa ser tratado, e depois vai conhecer muito mais essa criança para me trazer algum relatório bem feito dessa criança, porque querendo ou não, quando eu vejo um paciente, eu tento tirar um filme de uma vida, seja lá de 3 anos de vida, em uma foto. Por mais que eu faça uma boa anamnese, por mais que eu faça uma boa investigação clínica, às vezes é pouco tempo, né, para dar um diagnóstico tão sério assim. Então, quando fica na dúvida, isso acaba acontecendo. O C já é estar presente, que nem eu falei, desde a primeira infância. O D, obviamente, é ter um comprometimento. Nenhum transtorno da psiquiatria fecha sem prejuízo funcional. Então, tem que ter um prejuízo no dia a dia. E a divisão dos níveis de suporte e de comorbidades. Hoje em dia, quando eu vou falar de um diagnóstico, eu falo transtorno do espectro autista, com ou sem deficiência intelectual, tamanho a comorbidade, o quanto o retardo mental vem junto com o autismo. Então eu coloco com ou sem deficiência intelectual, se eu já tenho esse diagnóstico, e muitas vezes coloco a comunicação também, se tem uma comunicação minimamente funcional, se tem uma comunicação funcional, ou se é uma comunicação ausente, ou seja, essa criança não fala, esse adulto não fala. O tratamento, então assim, é lindo e ao mesmo tempo um pouco desesperador. Não existe medicação para o autismo. A medicação é um tempero. Então, aquele autista que tem muitos... Eu digo assim, não existe medicação para curar, tá? Então, aquele autista que tem muitos comportamentos autoagressivos, ou seja, se machucam, ou heteroagressivos, machucam o outro, eu vou entrar com medicação para regular, fazer essa regulação referente a esses comportamentos que a gente chama de comportamentos interferentes, né? Os comportamentos problemáticos. Mas a medicação, ela não vai agir na comunicação, na socialização, não vai aumentar. Ela vai talvez dar a base, porque uma criança muito agitada, se batendo e agredindo outras crianças, não vai conseguir fazer isso. Ela vai dar a base para a terapia fazer o seu papel, para a TO, para a fono, para a equipe, mas ela não vai fazer milagre. Eu sempre falo disso de ser um tempero, que é que nem o sal. Às vezes, comida salgada demais é sonsa, é horrível, não dá certo. Às vezes a gente tem que pôr um temperinho para regular. Mas salgada demais também é horrível, medicação também. Medicação na psiquiatria é custo-benefício, é pôr numa balança. Tem mais prós do que contra, a gente mantém. Quando a gente está falando de criança, isso é mais evidente ainda, né?
Então, muitas vezes tem esses comportamentos problemáticos, a gente coloca. Eu vou chegar lá para falar das medicações aprovadas, mas o pilar do tratamento são as terapias. E isso demanda tempo. Por isso que é um pouco desesperador, porque é muito tempo com terapia intensiva, fazendo isso rotineiramente, para a gente lá na frente ver o resultado, né? Até fazendo um paralelo com a minha reabilitação. Tempo. A gente não sabe o que vai acontecer, o prognóstico muitas vezes é ruim, você não sabe exatamente o resultado que você vai ter, você tem que confiar e fazer e acreditar no processo e, de preferência, se apaixonar pelo processo, porque... e esperar, né? Ter consistência. As abordagens com mais evidência é a ABA, né, com foco em habilidades funcionais. Mas o que é a ABA? A ABA é a análise do comportamento, a análise aplicada do comportamento. O que é isso? Geralmente é a psicóloga que faz ou supervisiona a AT, que é atendente terapêutico. Quando a gente olha para a ABA, é entender o comportamento dessa criança. Entender o que vem antes desse comportamento, o comportamento em si e o que vem depois. E isso é muito importante e gera dúvidas. Por exemplo, o que gerou o comportamento dessa criança se bater? O comportamento em si, que é o se bater, e o que veio depois, porque muitas vezes o que vem depois é tão importante quanto. Se uma criança quer alguma coisa e ela se bate porque ela não consegue e ela ganha porque ela se bateu, a mãe está falando para ela o quê? Isso mesmo, se bata. É isso mesmo. E aí a mãe não entende, mas às vezes, inconscientemente, é ela que está favorecendo esse comportamento. E a ABA vai fazer justamente isso, estudar esse comportamento e tentar fazer uma mudança desse comportamento através desse estudo, tá? Tentar trazer para a funcionalidade esse comportamento. As habilidades funcionais, que é trazer para o lado mais funcional isso, né? E isso vai desde tentar trazer para o lado funcional, saber se socializar com as outras crianças, saber não se agredir quando tiver um comportamento disfuncional de agressão, mesmo que seja agredir um travesseiro e não a si mesmo, trazer mais funcionalidade a esses comportamentos. A fonoaudiologia, principalmente focada na comunicação e na CAA. Então, o que é a CAA? É a comunicação aumentativa alternativa. Quando uma mãe chega para mim e fala, meu filho vai voltar a falar? Eu não sei, infelizmente eu não tenho essa resposta. Mas eu consigo, através da fonoaudiologia, dar voz para o seu filho. Muitos dos comportamentos problemáticos dessa criança é porque elas têm um problema de comunicação verbal. Então imagina a dor que é para essa criança não conseguir falar: mãe, estou com sono, estou com fome, estou com dor. E aí isso se demonstra em comportamentos ruins, se batendo no outro. E aí, através da comunicação aumentativa alternativa, eu trago voz. O que é isso? Figuras. Hoje a gente tem de alta complexidade e de baixa, né? Tecnologia alta e baixa. Então são crianças que às vezes usam tablet, que a partir da fonoaudiologia vão apertar figuras para conseguir de alguma forma falar o que sentem, falar o que estão pensando, falar o que querem. E às vezes figuras no tablet ou figuras na mão. É isso que a fonoaudiologia trabalha a nível de consultório e depois generalizando a nível de escola, a nível de casa, a nível de padaria, a nível de todos os lugares. Porque, mas eu quero que ele fale. Claro, a gente também quer. Mas talvez até a gente chegar lá na comunicação verbal propriamente dita, a gente passa por esse processo e começa a dar voz para essa criança. E isso é muito legal. Só que demanda tempo, demanda consistência, é um trabalho que começa a nível de clínica e depois generaliza para os outros ambientes, então são todos passos de formiguinha, né? Mas a comunicação aumentativa alternativa é justamente isso. Porque o que acontece? No autismo, muitas vezes a mãe fala, mas eu falo, e parece que ele não entende. E aí eles têm, às vezes, essa percepção auditiva, não é que tem um problema de audição, mas às vezes tem essa percepção auditiva alterada, parece que o processamento é alterado,
mas se tem uma área no autismo que não é alterada, é essa área aqui atrás, que é a área occipital, né? Que é a área responsável pela visão. Então a gente usa muito isso a nosso favor. Por isso que as figuras eles entendem muito bem. Por isso que a gente usa isso na comunicação aumentativa alternativa. A terapia ocupacional, que é muito importante. Não, nossa, meu filho tem seletividade alimentar, eu preciso de uma nutricionista. Pode ser legal? Pode, mas nada é tão legal quanto a terapia ocupacional, com ênfase nessa integração sensorial, para trabalhar essas questões da etiqueta, do olhar na ponta dos pés, da seletividade alimentar, de não tolerar estar com barulho, de não tolerar com alguns cheiros, porque ela vai fazer esse processo de dessensibilização. As intervenções escolares, onde hoje a gente tem o PEI, o plano de ensino individualizado, então, às vezes, a gente pega casos e casos, a gente tem lugares, escolas muito boas, empenhadas, mas a gente tem lugares também que não estão preparados. Às vezes não são necessariamente o problema na escola. Às vezes a escola não teve o suporte de cima e a preparação de cima não conhece nem metade disso que a gente está falando. E a gente pega a escola que quer manter essa criança em casa. Só que pra gente que chega, para quando essa criança chega pra gente, eu falo pra eles, fazer um atestado pra mim é muito fácil. É muito fácil, é um papel. Só que não vai adiantar nada. Só vai deixar essa criança cada vez mais excluída da sociedade. Então, se a escola está tendo um problema com isso, eu sinto muito. Mas isso é um problema que tem que ser resolvido de cima para baixo. Não é o médico que vai conseguir resolver tudo. Entende? Porque, como eu disse, a terapia é muito importante. É o coração, mas é um trabalho de constância a passos de formiguinha. Principalmente se é um autossuporte. A medicação é um tempero. Você chega até um ponto que você traz mais malefícios do que benefícios. E você se barra naquilo, você não tem muitas opções. A escola vai ter que estar preparada cada vez mais para colocar essa inclusão em pauta. Estou aqui discutindo se é o melhor ou é o pior? Não, isso é uma discussão muito mais ampla. Mas muitas coisas vai depender mais de uma capacitação escolar. E eu não vou conseguir resolver todos os problemas enquanto médica, entende? Só que falta, sim, em muitas escolas falta esse preparo. Não são em todas, mas em algumas faltam. Então, essas intervenções escolares, suporte em sala, adaptações curriculares. Aqui, adaptações curriculares também é um olhar individualizado. Por isso que o PEI, que é o plano de ensino individual, é a escola olhar para essa criança e falar, tá, essa criança tem TEA, mas... que nem eu falei, podem ser uma ampla gama de prejuízos. Quais são os prejuízos dessa criança, do João? É esse. Então, o que pela BNCC a gente precisaria para essa criança de X anos? Isso, isso e isso. Tá, essa criança não tem. Como, mediante as dificuldades que o João tem, eu vou traçar objetivos de curto, médio e longo prazo para alcançar esses objetivos? É difícil? Muito. Talvez a gente não tenha esse aparato escolar hoje, mas é o que a gente olha para o ideal para tentar chegar cada vez mais perto disso, né? Utópico um pouco, talvez a gente sabe a realidade das escolas, mas é o que a gente olha, é o que a gente solicita, né? Através dessas adaptações curriculares também. Os alvos centrais do tratamento, através dessas intervenções, é a linguagem, a comunicação funcional, habilidades sociais, autonomia nas ABDs. Aqui a TO ajuda bastante também, né? Porque a TO não é só a integração sensorial, ajudar, tem dificuldade de escovar os dentes, tem dificuldade de pentear o cabelo, das coisas mais básicas do dia a dia, vai ajudar também, muitas vezes tem esse prejuízo. Na regulação comportamental e sensorial, e a farmacoterapia, que aí entra mais a área médica mesmo, né? Eu sempre vou olhar para os sintomas-alvo e para a comorbidade. Quando eu olho só para o autismo, eu tenho hoje, claro que a gente tem muitas coisas em estudos, como por exemplo o canabidiol, que é uma promessa, mas quando eu olho o que eu hoje tenho pelo FDA aprovado, aripiprazol e risperidona. Por isso que eu falo, a medicação é um tempero, né? São boas medicações? São, mas tem efeitos colaterais. Por exemplo, risperidona pode levar a compulsão alimentar, pode ter os seus efeitos. A gente vai pesando e colocando isso na balança.
Aripiprazol, uma boa medicação também, muitas vezes cara, não está isenta de efeitos colaterais, tem paciente que não se adequa. A gente vai trabalhando isso devagarzinho com o paciente e vai sempre colocando na balança. Nossa, melhorou muito o comportamento, aumentou um pouco o apetite, mas está bem melhor, está evoluindo bem nas terapias, está conseguindo ficar mais quieto, mais parado, está aproveitando mais o ambiente escolar das crianças e das terapias. A gente mantém. Começou a sobressair um pouco os malefícios, a gente dá passos para trás. É esse trabalho que a gente vai fazendo enquanto farmacologia. Por isso que eu falo que o trabalho do médico que trabalha com esse assunto é muito mais investigativo e diagnóstico do que depois acompanhar. Porque o acompanhamento não é muito difícil enquanto medicação, porque você não tem muita opção. Eu comecei a fazer pós-graduação em ABA, em psicopedagogia, relacionado ao comportamento e relacionado aos estudos, não porque eu vá trabalhar com isso, mas justamente porque eu vi essa dor de não conseguir muitas vezes orientar uma família, já que enquanto medicação eu já tinha feito tudo que eu conseguiria. Então é um pouquinho de trazer isso para a família, obviamente não substituir as terapias, mas de ajudar de outras formas, porque depois do diagnóstico feito, a medicação você fica meio presa ali, né, nas medicações que a gente tem para poder usar. E olhar para as comorbidades, por exemplo, se tem o TDAH, eu vou entrar com um estimulante, Ritalina, Venvance, se tem epilepsia, eu vou entrar com anticonvulsivo, a gente vai trabalhar dessas duas frentes, né, o diagnóstico e as comorbidades. Focar em irritabilidade e agressividade, risperidona e aripiprazol. Lembrando que risperidona e aripiprazol é irritabilidade e agressividade. Não vai aumentar a comunicação, não vai aumentar a socialização, não vai diminuir hipersensibilidade. Então ele vai ajudar, mas não vai entrar no foco do prejuízo. Por isso as terapias. E aí um pouco da farmacoterapia no TDAH, na ansiedade, na depressão se vier, e no sono muitas vezes a gente usa melatonina. E aqui a gente usa as medicações apropriadas para essas comorbidades. No prognóstico, né, que é o que a gente espera para o futuro dessas crianças. A gente tem trajetórias diversas, melhores desfechos quando a gente tem uma linguagem boa. Então, obviamente, quando a linguagem é completamente ausente, o prognóstico é pior. Quando a gente tem o retardo mental junto, que é a inteligência, o QI abaixo de 70, também é um prognóstico pior, né? Porque aí não é só a socialização que está alterada, é a questão das atividades básicas de vida diária também ficam alteradas, uma percepção mais global, o domínio prático, o domínio social e o domínio de inteligência são mais coisas que ficam prejudicadas. Trabalhar cada vez mais as transições de cuidado da infância, adolescência e vida adulta, porque se a gente vê hoje muitas crianças que estão com esse diagnóstico, a gente vai ver uma realidade dessas crianças virando adultos, né? E a gente vai ter que começar, enquanto sociedade, se preparar cada vez mais para isso. E atenção aos cuidadores, porque quando é um autossuporte, demanda muito da família, redes de apoio, políticas públicas, o direito dessas crianças. E a mensagem-chave, apesar de ser um assunto meio complexo, né, é mais essa questão da importância da intervenção precoce, quanto antes, melhor. Isso é já muito característico para a gente da área. E muda o futuro dessas crianças. Focar em funcionalidade, na comunicação e autonomia. Que o tratamento é multimodal, que o remédio é só um tempero e que planos individualizados, quando a gente olha individualmente para essas crianças, a gente tem muito mais sucesso, porque a gente tem crianças com o mesmo transtorno que tem prejuízos das mais diversas formas. Nunca são o mesmo transtorno em crianças iguais. Por isso a importância desse olhar individual. E é isso, eu espero que tenha dado para entender. É um tema complexo, né? Novo para muita gente. Que já a gente vê, conhece alguém, mas não sabe exatamente como faz o diagnóstico, como que funciona. E se tiverem alguma dúvida, eu fico à disposição.
CAF, aí passar para esse ano com ela. Dia 18 de dezembro a gente vai passar para lá. E ela tem esse transtorno, tudo que a senhora falou de separar cores. Né? Aí, quando for avaliar, a gente pode olhar para os critérios do autismo e avaliar todos os critérios para ver se encaixam. Por isso, não fique preocupado. Às vezes, separar as coisas, ter um desses critérios não significa fechar o transtorno. Por isso, a gente olha para os critérios A e vai ver se tem todos, e para os B para ver se tem 2 dos 4. Ela estou atenta. Passou lá. Para o TDAH, né? E aí a gente avalia se vai continuar com esse, se vai partir para outro, depende de como tiver os prejuízos aí. Então é tudo visual, então 50% é resultado visual, de primeira mão. De usar Não, de você analisar a síndrome, né? Sim. Só sim. visual. Clínico, né? Clínico de quem vê, né? Se os pais tiverem capacidade de ver, sim, né? Sim, clínico para o médico, né? Eu digo que não tem nenhum exame. Mas e os pais? Às vezes o pai vê, mas não aceita, né? Mas às vezes, por exemplo, a escola manda. E mesmo assim os pais não aceitam. E aí é muito mais difícil. A gente pega de tudo, né? A gente pega os pais que não aceitam. A gente pega os pais que parecem... Você nem começou a perguntar ainda? Tem. Tem que tem? Tem. A gente pega de tudo. E aí você já começa a ficar com o pé atrás, né? Tem uns que querem que tenha. Exatamente. É bizarro, mas pega. Tem uns que não querem enxergar e não vê. Tem uns que você vê que não, tá super empenhado, que quer só mais saber mesmo o que está acontecendo. A gente pega de tudo. Você falou bastante vezes, algumas vezes, sobre alimentação, certo? E eu queria saber, mais ou menos, até onde vai esse tratamento, hoje em dia que tem vários tratamentos, para aliviar, para nem controlar, para dar uma aliviada para o autista, que é a base de probiótico. Porque tem estudos, tem uma universidade em Phoenix, no Arizona, que eles estão, já faz anos, que eles estão focando muito nisso. E me parece, pelo estudo, alguma coisa que eu vi, que está tendo algum resultado. Eles estão conseguindo algum avanço, alguma melhora para o autista. A gente tem muitos estudos, não só em relação a probióticos, em relação à retirada de alguns alimentos, como, por exemplo, alguns alimentos específicos da dieta. A gente tem o canabidiol. Não há uma evidência robusta ainda, mas são estudos promissores, tá? Por exemplo, quando a gente olha para a evidência, a gente tem que olhar não só o hoje, mas a gente tem que olhar o longitudinal. Por exemplo, o canabidiol, hoje eu dou para uma criança, ele é muito bom? Pode ser. Eu já sei se uma criança que usou por 20 anos fez efeito promissor pontual e a longo prazo? Não sei. E é isso, quando a gente fala de estudo longitudinal, que a gente está vendo. A questão do probiótico entra muito nessa mesma coisa. Às vezes, a gente tem uma hierarquia de estudo. A gente tem estudo de caso, a gente tem estudos transversais, a gente tem meta-análises, onde pega estudos retrospectivos de longa data, um panorama de várias pessoas que foram acompanhadas por determinado tempo. Isso que ainda não tem evidência robusta são estudos mais pontuais, que já têm resultados promissores, mas ainda não são evidências robustas porque muitas vezes não tiveram esse acompanhamento a longo prazo. Talvez, e se Deus quiser, eu esteja aqui há uns 10 anos para frente e já fale que já esteja nesse grupo aqui, entendeu? Mas ainda não está. Eu perguntei porque eu sei que os probióticos é para outra coisa. É usado na medicina para outra coisa, por isso que eu perguntei. O intestino está muito em estudo em relação ao autismo, né?
mas ainda muita coisa em estudo. Obrigado. Alguém mais? Alguma pergunta? Fala, Val. Por exemplo, o Caprofil é antigo, tinha tirado a cobra jararaca, destilada, feito. Então a gente tem muito para aprender, para saber. A senhora disse sobre o ácido valproico. É quando a mulher toma, quando o homem toma também. A mulher. Alguém mais? Doutora Fernanda, em nome da diretoria, agradecemos a sua presença, por ter aceitado e o nosso convite, você vir expor esse assunto tão importante, expondo o seu profundo conhecimento na área, né? Um tema muito atual e muito delicado, né? Oferecemos um pequeno brinde para a senhora. Obrigada. Com muito carinho, muito amor. Obrigada, viu? Agradecemos à família pelo acompanhamento, agradecemos a todos os presentes, né, pelo interesse, né, de ver esse assunto tão em moda, né, tão importante, tão delicado, como já falamos. Nosso profundo agradecimento à senhora, tá? De coração. E quando esperamos em novas oportunidades contar com a sua presença. Um tema muito interessante. Tá? Que Deus te abençoe. Obrigada, foi um prazer. Tá. Eu peço a Deus